Olá, gente. Ver se tá tudo ok, né? Boa noite. Espera aí que a gente está organizando tudo aqui pra gente começar. Oi, Ana. Oi, mãe de Theo. Muda o nome, né? Não é mais Maiara, é mãe de Theo. E aí, Joyce? Ó, a Márcia já entrou. Márcia já tá ali? Já entrou, já tá Ah, aí Márcia. já. Nossa aluna número 1. Minha mãe mandou mensagem hoje. Como assim? A Márcia é a melhor aluna? Eu falei, vamos fazer o quê? Mas a Márcia é a melhor aluna. E Boa aí, noite, gente? Joyce. Mãe de José está ali. Olá, Evelyn. Deixa eu pegar socorro, pera aí. Evelyn, e aí? Vai fazer esse treinamento de primeiros socorros com as mães que você conhece? Isso é um projeto bom para aluna de enfermagem, hein? Você tá na faculdade ainda, não tá? Ó, que projeto bom, umas comunidades aí próximas onde você estuda e tudo mais. Hoje nosso tema é super legal. Vamos falar de recém-nascido. Um dia eu tava brincando com Carol, falei assim, nossa, às vezes a gente fica meio desconfortável, não desconfortável, mas a gente chega no bebezinho pequeno com mais cuidado e tal, porque a gente também sente um pouquinho da novidade daquilo ali. Eu falei, imagina quem não trabalha com criança, quem nunca trabalhou com recém-nascido, do nada não, porque acompanhou 9 meses, mas aparece um recém-nascido dentro de casa para você fazer tudo, para você trocar a fralda, dar banho, cuidar, e pode engasgar, pode não sei o que, é uma aventura. E aí contar um pouquinho da nossa história com recém-nascido. Daqui a pouco a gente vai ter um para chamar de meu, né? De nosso, Pedrinho. Mas a gente trabalhou com recém-nascido lá em Recife. Agora a gente é carioca, morou 2 anos em Recife e agora tá morando em São Paulo. Aí lá em Recife a gente trabalhou mais de 1 ano só na parte de berçário de maternidade, passando visita em alojamento conjunto, e acho que era, sei lá, 80% do nosso trabalho, 80% do tempo do nosso trabalho era nisso. E, gente, trabalhar com recém-nascido é muito mais gostoso, o chorinho deles é fofo, tudo mais, então a gente tem um certo carinho com essa aula de hoje. Enquanto Carol estava no hospital particular com ar-condicionado, eu estava no hospital do SUS. Aí eram 2 realidades diferentes, mas foi bem interessante, foi bem legal fazer essa comparação, porque o quadro é parecido, né? É tudo a mesma coisa, é novidade para todo mundo. Então a gente conseguiu tirar bastante ensinamento de tudo isso para organizar isso em forma de uma aula para a gente trazer aqui para vocês. Certo? E é sala de parto e berçário que a gente trabalhava, né? Isso aí, a gente tinha no meu plantão de 12 horas, eu ficava de 7 da manhã a 7 da noite nesse hospital. Tinha sexta-feira, era sexta-feira meu dia de plantão. Tinha sexta-feira que eu fazia 12 partos em 12 horas, era quase uma criança por hora. Era uma correria. Não, na verdade você dividia com a emergência, eram 2 crianças. Mais ou menos isso. Era uma correria danada, e elas não nasciam com hora marcada, né, gente? Nascia um monte de criança ao mesmo tempo e numa correria de um lado pro outro. Mas sabe o que eu não tô vendo aqui? Eu não tô vendo pai, só tô vendo mulher entrando nessa live. Isso aí, ó, manda esse raio desse avião aí pros pais que estão com um bebê pequeno em casa. Eu já aviso logo. Tem pai aí? Às vezes tá no mesmo celular. Se tiver no mesmo celular, defende, porque eu acho que tem a nossa dentista, a Caroline, o marido vê com ela. Mas pode chamar os homens pra esse negócio, gente, que eu já tô avisando que no diário de Pedro, vai ter polêmica. Vai ter polêmica que eu não vou trocar fralda. Aí, ó, pareceu um pai aí, ó, isso aí, ó, tem que representar. Isso aí, agora. Você tem filho, Ricardo? Se tiver, fala pra gente a idade, se é 1, se só quer ser pai e já tá treinando. Papai chegou. Isso aí, ó, importantíssimo os pais participarem, tá? Porque é uma rotina totalmente diferente para todo mundo dentro de casa, e às vezes a gente, tá grávido, eita, primeiro filho? Essa é a melhor parte, Ricardo.
Tamo junto. Fala pra ele, Rafa. Ó, a Caroline também, ó, isso aí. Os pais têm que participar, porque vocês vão ver que são vários detalhezinhos que a gente vai conversar aqui. Ah, esse pai é irmão da Paula, amei! É verdade, a cunhada que anotou tudo e tudo mais. Então, vai ser bom. É igual eu tava falando, são alguns detalhes que a gente vai conversar, vocês vão perceber, e é importante o pai e a mãe estarem de olho nesses detalhes, saberem o que é para fazer, o que não é para fazer, para não deixar nada passar, porque os pequenininhos, os recém-nascidos, eles demandam sim mais cuidado. Então, por isso que a gente vai falar Fica hoje. todo mundo cansado, gente. Rede de apoio é muito, muito, muito importante. Então, por isso que quando a gente chama o pai nesse início, gente, a gente sabe que dá agonia, todo molinho, trocar fralda, gofa, suja tudo, parece que engasga, nananã. Então, assim, é muito importante que nesse momento de exaustão, quanto mais gente próxima para ajudar e gente treinada, melhor, tá? Vamos recapitular a aula de ontem? Vamos, falamos muita coisa interessante ontem. Convulsão e queda. Todo mundo assistiu aí, levanta uma mãozinha aí, dá um joinha aí se você assistiu. A aula foi bem legal, a gente tirou bastante dúvida. Um monte de relato de convulsão depois chegando pra gente. A galera desesperada, mas a gente conseguiu passar tudo, passar todo o nosso cronograma do que de fato importa. A gente teve várias perguntas, né? E o que pode acontecer? O que isso? O que aquilo? Mas a nossa proposta aqui durante toda essa semana é passar o básico, aquilo que você não pode deixar escapar, você tem que saber e tem que agir no momento certo. Então, mais para frente, os planos aí para um futuro próximo, a gente vai abrir um pouquinho mais esses assuntos e a nossa aula de hoje vai ser bem isso também. Sei que recém-nascido é um livro enorme com um monte de orientação, mas a gente vai falar o que importa, o que você não pode deixar passar. E a ideia até em Pedro, se a gente conseguir de fato fazer o diário de Pedro, é a gente conseguir falar mais sobre a saúde do recém-nascido, porque é um tema longo. Mas vamos recapitular rapidinho. Ontem, convulsão. Ninguém mais vai segurar a língua. Todo mundo agora vai proteger a cabeça para não bater e causar sérios problemas e vai segurar a cabeça de lado, porque se vomitar não vai mais engolir o vômito e sufocar por conta daquele vômito. Então, não segura a língua, segura a cabeça e segura de lado. E se tiver queda, fratura, não vamos mais movimentar. A gente vai deixar o mais paradinho possível. Se der para levar para um hospital, vai levar com o braço fraturado só com apoio. Se não der, 193, bombeiro. E sempre ligar para o 193, porque eles vão dar as orientações e acalmar vocês numa convulsão, numa queda e tudo, tá? Isso aí. Aí, ó, a Márcia falou, a mãe e o pai de Bela estão assistindo hoje. Isso aí. Tem um monte de aula para vocês assistirem, não é só de hoje não. Depois dá uma passada lá para rever tudo que a gente já falou. Tá tudo no IGTV, tá, gente? Ficou uma série salva lá. Isso aí, então vamos começar. A gente dividiu a aula hoje, a gente também não vai conseguir fazer aquele IAP, né, o identificar, o agir e o procurar ajuda. Hoje o foco, a gente vai falar de 10 temas, então é bastante coisa, mas são temas pequenos, a gente vai passar só o que é de fato importante, 10 temas relacionados ao recém-nascido. Tá? E a gente sabe, assim, eu e o Rafa, a gente estava até conversando antes de começar, a gente sabe que vocês vão perguntar várias coisas de cocô, mas a gente hoje vai focar no que é emergencial, porque não dá pra falar recém-nascido em uma live de 50 minutos, 1 hora, tá? Mas a gente depois vai abrir recém-nascido, mas hoje é só o que não pode deixar passar, que tá botando aquele bebê em risco, tá? Isso aí, então vamos lá. Pra gente de fato entrar no nosso conteúdo, vamos fazer o de sempre, nosso religiosamente aqui. Clica nesse aviãozinho que tá aí embaixo, convida aí o pessoal que você sabe que tá preso com as crianças em casa nessa quarentena, ninguém sabe mais o que fazer, pra gente entrar no nosso conteúdo e todo mundo tá
preparado aí para lidar com os nossos pequenos, tá bom? Olha, se não tem gestante lá passando, aí manda pra gestante. Isso o aí, pai ó. da gestante, Avô, pai da gestante, avó, marido todo da gestante. mundo. Simbora. A primeira parte que a gente colocou hoje, a gente botou mais ou menos por um nível de importância, né? Vamos colocar assim. A primeira parte é sobre o umbigo. Quem aí já viu um recém-nascido, quem já teve um recém-nascido perto, sabe que o umbigo deixa a galera meio nervosa. Sempre quando a gente vai dar orientação no quarto da mãe, a gente vai dar orientação de alta, a gente sempre pergunta: e aí, tá conseguindo limpar o umbigo? Tá fazendo a limpeza direitinho? E parece que tá mexendo, sei lá no que, um nervo da criança, que a criança vai tomar um choque. E aí a gente sempre conversa, mostra de novo como que se faz, para não ter medo e não deixar de fazer o que é certo. Gente, a tá? família da Paula tá toda preparada. Paulinha, vamos marcar um curso só com a sua família, Paulinha. Treinamento presencial, Paulinha. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Como o que se limpa umbigo de recém-nascido? Eu tô agoniada com meu umbigo tá estufando. Aí eu já tô até aqui no tema, ó. E aí, a gente limpa o umbigo de recém-nascido com o quê? Responde pra gente aí. Manda aí pra gente. Mas vamos lá, só um resumo bem rapidinho. O umbigo do recém-nascido, ele não tem uma inervação que faz o recém-nascido sentir alguma coisa, tá? Então o que incomoda? Maju, você chegou, gente, eu já tô me sentindo íntima de vocês, sem conhecer vocês. Maju, Tuane da avó com a batata gelada no pé. Tem uma galera, tem a Camila, que eu não tô vendo ainda aqui. Tem a dentista, tem cara, a dentista, já era tem a amiga. enfermeira. Já tô me sentindo amiga de vocês. Mas vamos voltar pro nosso umbigo. Isso aí, ó, álcool 70. Então, agora que a gente tá na época do coronavírus, não pode passar álcool em gel. Jesus, água e sabão neutro, que sua mãe falou, Mãe, Carol. pelo amor de Deus, você fez isso comigo e eu não tive uma infecção? E era até esse ponto, né? Deus protege os desinformados, os filhos dos desinformados, na verdade. Gente, água e sabão neutro não, tá? Na hora do banho vai lavar com certeza, mas tem que passar o álcool 70, tá bom? Mas ó, já foi uma dúvida que a gente solucionou, né? Então Pedrinho não vai passar por água e sabão neutro no umbigo. Mas vamos voltar. Nessa época de coronavírus, está todo mundo falando do álcool em gel, álcool com hidratante, com um monte de coisa. O álcool para limpar umbigo de recém-nascido, ele é vendido na farmácia como álcool A70, do jeitinho que escreveram aí. Ele é álcool puro, ele não pode ter nada, tá? Exatamente para conseguir secar a pele e ajudar o umbigo a cair. Tá bom? E a diferença do álcool 70 pro álcool normal é que o álcool normal, ele é 90% e ele evapora muito rápido. Então ele não faz aquela função de asepsia, de limpeza, de matar bactéria como o álcool 70. Se você colocar os dois álcools numa mesa, você vai ver que o álcool normal, ele evapora muito rápido. Por isso, até que nessa história de coronavírus, a gente não usa o álcool, a gente usa o 70 para dar tempo de esterilizar. Aí eu vi gaze, algodão, cotonete, o que você se sentir mais seguro. Existe uma noia quando tá limpando o umbigo do recém-nascido de não poder cair nada de álcool em volta. Gente, você vai ter cuidado, mas também não precisa ficar preocupado achando que a pele do bebê vai derreter na sua mão e tal. Você pode limpar com algodão ou gaze e lá mais perto da pelezinha ali usar cotonete. E aí uma dica importantíssima, gente. Por que a gente é tão preocupado com esse negócio da limpeza do umbigo? Porque algumas vezes a gente já viu bebê parar no CTI, na UTI, neonatal, por conta de limpeza mal feita de umbigo e aí a criança infeccionar e fazer uma infecção de todo o abdômen, e aí ir pro antibiótico, ficar grave na UTI, nananã. Então parece uma besteira, mas olha como é importante só a limpeza com álcool 70. Qual é o parâmetro que a gente dá para as mães? E aí a gente sempre tem essa conversa, porque fica ali abafadinho na fralda e tudo mais. O meu parâmetro é Cheetos.
eu vou ver o bebê, abrir a fralda, subiu aquele cheiro de Cheetos, esse umbigo não está limpo de forma adequada. Então a gente precisa limpar mais, tá bom? Então, umbigo de bebê não tem que ter cheiro de Cheetos, gente. Vai limpar mais se isso acontecer, tá bom? Outra coisa, não pode estar vermelho em volta do local. Se tiver vermelho em volta do local e piorando, você tá sabendo que tá passando muito álcool ali na pele. Então, um parâmetro de tô limpando de menos ou tô limpando de mais, tá bom? Vamos combinar, Cheetos e ficar com a pele vermelhinha. E aí, o que vai fazer se isso acontecer? Aí, mais cuidado para limpar em volta ali do umbigo, da separação entre o umbigo e a pele. Às vezes o que acontece é que sangra um pouquinho o umbigo. Isso pode ser porque a fraldinha tá roçando. Aí o que a gente faz? A gente deixa o umbiguinho de fora e bota a fraldinha mais... aquelas calças cintura baixa, uma fraldinha mais moda cintura baixa, tá? Acho que falei tudo de umbigo? Que a lista hoje está gigantesca. A letra tá desse tamanho, eu tô olhando assim, ó. Não, mas vamos lá. Normalmente, esses cuidados iniciais com o umbigo, né, até o umbigo cair, ele pode variar ali de 1 semana a 14 dias, né? Então entre 1 e 2 semanas é o período que a gente vai fazer a limpeza até o umbigo cicatrizar totalmente e cair. Uma coisa que eu via muito no hospital é que exatamente por esse medo de mexer no umbigo, as mães limpavam de uma forma não muito eficiente. Então, às vezes, o umbigo está caído em cima da pele, elas só limpavam a parte de cima. E quando a gente ia examinar, que a gente levantava o umbigo para limpar embaixo, a gente sentia esse cheiro que a Carol falou e a gente precisava fazer uma limpeza mais eficaz ali em volta, tá? Deixa eu mostrar aqui. O umbigo tá aqui, tá? E aí vai ter o clampzinho, finge que isso aqui é o clamp. E às vezes o que acontece é que ele fica assim, ó, o umbigo fica caidinho assim, ó, com clamp. O que você tem que fazer? Você pega aquele negocinho durinho, que é isso que eu tô chamando de clamp. Que é o plásticozinho. Que é o plásticozinho. E você levanta aqui, ó. Levanta e limpa aqui embaixo também, ó. Então, dá uma respiradinha pra ver se não tá fedendo. Mas às vezes tem que levantar pra limpar em cima e embaixo. E aí já começou a pergunta que a gente já sabia que ia ter. Não, mas rapidinho, antes da gente passar para essa parte aí, uma coisa importante também, que eu esqueci. Lembrei. Seguinte, depois que o umbigo cai, o cuidado não terminou, tá? É comum depois que o umbigo cai, que ainda fique uma pele mais clarinha ali embaixo do umbigo. Então, se você mexer ali no umbigo, você vai ver que tem a pelezinha normal e fica uma parte ainda clarinha, ainda meio gelatinosa, igual era o umbigo. Se continuar assim, normalmente continua, você mantém a limpeza ali. Você mantém a limpezinha com cotonete até a pele cicatrizar toda e fechar. Isso é super importante, porque às vezes a gente pega bebê com 20, 18 dias de vida da emergência, às vezes a queixa nem é umbigo, mas quando a gente vai examinar, a gente vê que já parou de limpar um tempo e aí começa a fazer esse cheirinho ruim ali. Tá? E olha só, deixa eu falar uma coisa importante, aquela nossa conversa de sempre conversar com o seu pediatra, gente. Se vocês estão percebendo que o bebê está em casa, ainda não caiu, ele tem uma média de 7 dias, mais ou menos, podendo chegar a 14 dias para cair. E aí, se você começar a perceber que tá vermelhinho, que não tá legal ali, liga pro seu pediatra, gente, para falar o que tá acontecendo, porque muitas vezes a mãe acha que não é nada demais, não fala com o pediatra e acontece aquilo que a gente falou da infecção, tá? Nesse início, se você é mãe de primeira viagem, se tá se sentindo insegura, fale com o seu pediatra. Isso aí. Eu até aconselho isso, falar de recém-nascido, gente. Todas as mães que a gente que era mãe de primeira viagem e tudo mais, e que não tinha feito curso, alguma coisa assim, eu sempre falava, tenta marcar consulta com o seu pediatra logo no início. Sabe por quê, gente? Porque quando você vai pra casa, aparece um monte de dúvida. Só que não aparece um pediatra pra te dar a solução, ele não vai atrás de você, não é? E aí aparece um monte de gente pra dar opinião. Aí nessa entra, mas o umbiguinho caiu, mas tá meio pra fora, bota moeda, ou bota falaram em botão, que é o mesmo princípio.
princípio, para evitar hérnia. Mas, gente, isso não existe. Isso aumenta o risco de infecção de forma assim drástica. A gente não coloca nada. Então, por favor, quando a gente tá... Toda essa conversa de recém-nascido qualquer dúvida, não escute o que todo mundo está falando ou o que o Google está falando. Ligue para o seu pediatra, gente. Recém-nascido é um pacotinho pequenininho e mais delicado do que uma criança normal. Então, por favor, sempre fale com o seu pediatra, tá? Isso aí. Então, falamos bastante coisa, mas para a gente passar para o próximo, o mais importante relacionado ao umbigo. Não pode ter cheiro ruim. Então tem que limpar bem limpinho, tá? Se começar a sentir cheiro ruim, tem que fazer uma limpeza ali mais caprichada, não deixando escorrer álcool pela barriga da criança para não queimar a pele da criança, tá? E não pode ter vermelhidão na pele em volta do umbigo. São os 2 sinais importantíssimos que a gente usa para definir se a gente precisa de uma avaliação ou não, tá? Então, guarda bem, anota isso aí no seu caderninho. São os 2 sinais importantíssimos relacionados ao umbigo, certo? Vamos passar para o próximo, que eu já me perdi aqui. Que foi cheiro, porque a letra fica desse tamanho, o menino é míope, tadinho. Tá, esse foi. Quer passar pra frente? Não, é aqui, vambora. Aí vamos deixar cocô pro final. Eu adoro falar de cocô. Ó, outra coisa importante de recém-nascido que a gente tem que estar de olho bem aberto. Muita gente fala sobre isso, sobre vômito e golfo, né? A golfada que a criança faz. Você sabia que são coisas diferentes? Você sabia que quando a criança golfa, põe alguma coisa para fora, ou quando a criança vomita, não é a mesma coisa. E tem como a gente diferenciar isso e saber se isso indica alguma coisa ruim ou se isso é normal da criança, tá? A grande coisa que caracteriza a golfada é o quê? O estômago da criança encheu e transborda um pouco. Então a criança, ela tá bem, ela acabou de mamar ou tá alguns minutinhos depois de mamar e aí pelo fato de ainda ser imaturo, ela acaba deixando vazar um pouquinho, transbordar um pouquinho daquele leite, mas ó, ela tá de boa, ela tá ali curtindo o estômago cheio, a fome dela passou. Então isso é o que caracteriza a golfo pra gente. Ah, mas golfa muito, mas não sei o que, tá normal. Calma que a gente vai conversar sobre todos os sinais de alarme no recém-nascido. Mas se a criança está transbordando e continua bem, está ganhando peso, está mamando, a gente não se preocupa com isso. Com o amadurecimento do bebê, isso vai diminuir, tá? A gente tem até um termo fofo na medicina para essa criança que golfa, que é o golfador feliz. Tá botando para fora, mas tá tudo ótimo. Às vezes até ri. Até ri. Então, ou seja, é por uma imaturidade mesmo do sistema dele de fechar a portinha do estômago para não sair, entendeu? Então, muitas vezes a criança golfa e a gente vai ter paciência porque é a imaturidade do recém-nascido mesmo. Isso aí, mas se ficar na dúvida, fala com seu pediatra, porque precisa ser avaliado isso, tá? Isso aí. E isso, às vezes a gente pega isso na emergência, a mãe vem... teve febre, teve não sei o que, não teve nada disso, mas está golfando. E aí a gente conversa e não precisa de medicação nenhuma, não precisa de nada, só o cuidado mesmo normal do dia a dia. E como é que a gente vai identificar o vômito? Que o vômito no recém-nascido, esse sim chama atenção, esse a gente precisa de avaliação. O vômito no recém-nascido, ele é acompanhado da mesma coisa do vômito que a gente falou na outra aula de vômito. O recém-nascido vai ficar irritado, ele vai chorar, ele pode ter cólica acompanhado com isso. Normalmente o vômito é em maior quantidade, então o volume é muito grande e a criança fica irritada, ela fica desconfortável, tá? Então... tem que diferenciar, tem que conseguir diferenciar, porque o vômito, você precisa entrar em contato com seu pediatra e se não conseguir ir para a emergência, ainda mais se ele acontecer várias vezes, tá? E o golfo, né, a golfada não. Se a criança está golfando e está sorrindo, está de boa, está mamando,
você mantém ela do jeitinho que você já está fazendo, pode manter ela em pé um tempinho a mais para ajudar ali o leitinho a descer, certo? Então, acho que a gente fechou o nosso segundo tema de hoje. Falamos do umbigo e falamos de vômito versus golfo. Se você tem alguma dúvida nisso aí, vai mandando que a gente volta um pouquinho atrás do conteúdo para responder, tá? Quer falar desse aqui? Não, tô prestando atenção em você, para ver se você tá bem treinado. Carol vai me interromper a qualquer momento. Vamos lá. Outro sinal de alarme em recém-nascido. Pera aí, vamos voltar. Oi, Ana Carolina. Refluxo. Ana Carolina, às vezes a gente tem problemas mesmo de identificar quando que é refluxo, né? Uma doença, uma coisa que precisa ser investigado e ser tratado, da criança que só está golfando porque está transbordando, tá? Normalmente a criança que tem refluxo, ela vai ser uma criancinha dessa mais irritada, talvez ela não tenha um ganho de peso tão legal, tá? Mas se tiver dúvida, converse com seu pediatra, tá? Mas a diferença é exatamente isso, né, Rafa? Da criança, você vê que a criança está mais irritada, que existe um desconforto, não é só tipo, não tá cabendo, vazou um pouquinho, entendeu? Isso aí, então, esse é o ponto que a gente leva para diferenciar. E quando a criança vomita mecônio, calma, Williane, esse assunto aí já é mais avançado, tá? Mas normalmente, Williane, não vai para casa não, vomitando mecônio não, foi a criança que aspirou o mecônio lá na sala de parto, e aí ele só tá colocando para fora aquilo que entrou, mas é bem, bem raro. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas vamos focar aqui nas coisas graves que podem acontecer em casa. Mas a sua pergunta faz sentido, tá? Mas ela fica mais dentro da maternidade mesmo. Isso aí. Outro ponto que é extremamente importante, peso. O recém-nascido, a gente tem um acompanhamento do ganho de peso muito importante. Um acompanhamento de peso assim que é uma regra. O recém-nascido sempre ganha peso. Ele não pode perder peso e nem parar de ganhar, tá? A única exceção em relação a isso o recém-nascido, quando nasce, nas primeiras 24 horas ali, ele pode perder um pouquinho do peso. A gente tem um cálculo para saber se o peso que ele está perdendo... 24 horas? Entre 24 e 48 horas. Não, até a primeira semana ele recupera isso aí, tá? O que acontece? O bebê, ele vai perder um pouquinho de peso. E aí a gente tem um cálculozinho de mais ou menos 10%, mas vocês não tem que saber isso não. Quem tem que entrar lá no hospital e vai dar alta, tá? Que a gente libera o bebê ou não. E aí dentro de uma semana, mais ou menos, ele recupera aquele peso de nascimento. E aí depois ele começa a ganhar o peso dele. Ele vai ganhando de pouquinho em pouquinho, dia após dia, tá? Por isso que é tão importante levar no pediatra. Eu particularmente não curto muito quando só consegue levar no pediatra no final do primeiro mês, a não ser que já seja seu segundo filho, que você já esteja super seguro e tal, porque eu acho legal essa avaliação entre os primeiros 10 dias de vida. E, gente, sempre surge uma quantidade de dúvida incrível, que é melhor você tirar com um profissional habilitado, né? Isso aí. Então, a questão do peso é essa. Recém-nascido, né, o primeiro mês de vida, isso é uma coisa boa. O recém-nascido, a definição de recém-nascido é o primeiro mês de vida, 29 dias ali da criança, tá? Mas a grande questão do peso recém-nascido nunca pode perder peso. Sempre que o recém-nascido perde peso, a gente tem um problema para resolver. Às vezes é só a pega, a forma com que está mamando, às vezes pode ter algum outro motivo, mas tem que prestar atenção no ganho de peso. Certo? Tem uma pergunta aí? Não. Não? Simbora. Letícia falando de refluxo. Vamos lá, peraí. Letícia, manda sua pergunta que a Carol tá lendo aqui, daqui a pouquinho a gente vai responder. Não, mas já entendi que essa conversa é longa. Letícia, tu é da área da saúde? Porque olha só, na verdade o que rola algumas vezes é tratar golfo como refluxo. Às vezes acontece isso. Eu tava até revendo hoje que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, de tipo assim, que eles chamam de disquesia.
às vezes você tem que dar um tempo pro bebê parar de golfar, e isso não é necessariamente refluxo, tá? Isso aí. Vamos lá. O que você faz, Letícia? Manda aí pra gente. Qual é a área? Só pra gente tem muita gente da saúde, né? Alinhar nossa conversa, mas muito bom ter você aqui. Sua dúvida é muito importante, tá? Às vezes, por levar na emergência, por chegar na emergência com um médico que não é o seu médico, às vezes está cansado e tudo mais, muita gente entra com tratamento de refluxo, quando na verdade a gente precisa avaliar a criança, avaliar ganho de peso, avaliar se ela tem irritabilidade, vários fatores pra gente sair. Medicina de família, e tem que outra legal. Medicina, Bruna também tá aí, medicina de família. Mas isso é uma coisa até que eu costumo dizer, e aí a gente não tem perfil para consultório até o momento, assim, não diga nunca, nunca. Mas eu gosto de falar isso na emergência, e principalmente porque eu era a médica que dava alta na maternidade. Eu falava assim, gente, por favor, sempre que der, vai no pediatra do consultório. Por quê? Para você não expor seu filho, que a gente dá no lado bom do coronavírus, que a gente tá ganhando isso, esse cuidado com a exposição. E 2, o médico da emergência vê uma foto da história que está acontecendo com seu filho. O médico de puericultura, o médico que faz medicina de família, o médico que faz consultório, ele acompanha um vídeo do seu filho. Então dá para ter um parâmetro muito melhor do que fazer, e inclusive a intervenção é muito menor e muito mais suave. Por exemplo, o médico da emergência, ele acaba passando mais medicação, num caso como esse. Acaba passando mais medicação anti-refluxo, que talvez não seja necessário, porque ele só tá vendo uma fotinho da história daquela criança. Então, até já um dos temas é medicação. Medicação é o seguinte, gente, não dê medicação que o seu pediatra não prescreveu. Foi bom para fulano, para ciclano, para cólica, para isso, para aquilo. A gente já viu darem medicação errada, dose errada, não tinha indicação. Então fale com o seu pediatra, fale com o seu médico para ver se aquela medicação cabe para aquela criança. Se a gente já fala isso numa criança normal, o que dirá num recém-nascido? E a gente vê isso de verdade, por isso que a gente está falando tão sério aqui, um monte de medicação que usa porque alguém indicou. Não pode ser assim. Esse era um dos nossos temas, a gente ia falar disso mais pra frente, mas foi bom falar agora, tá? Remédio para recém-nascido só com prescrição. A gente não pode, isso que muitas vezes acontece com criança mais velha, vou dar um remedinho para febre, vou dar um remedinho para dor. Em recém-nascido, só com prescrição médica. Não dê ouvido à vizinha, à amiga, nada disso, tá? Recém-nascido é muito mais cuidadoso, tá? Então, a questão do peso a gente passou, e 2 coisas importantes. São 2 temas, mas que caminham juntos, tá? Que é deixar a criança arrotar, o recém-nascido arrotar. Às vezes está com pressa, ele nunca arrota e não sei o que. Isso precisa ser um cuidado, deixar a criança em pezinha 30 minutos. Às vezes a gente orienta até mais do que isso para a criança conseguir arrotar. O sistema da criança de estômago e tudo mais que segura o alimento lá dentro, ele é muito mais fraquinho, ele vai amadurecendo com o tempo. Então, se a gente não ajudar, a gente aumenta o risco da criança engasgar, tá? Então é muito importante esperar a criança arrotar, o recém-nascido arrotar. E isso é em todas as mamadas, não é só uma vez ou outra não. É por isso que o todas recém-nascido é tão cansativo, porque se eles mamam às vezes de 1 em 1 hora, até de 3 em 3 horas, aí você pensar que tem que botar pra arrotar, e aí pode ser que não arrote? Pode. Ainda assim você vai ficar com ele mais levantadinho de 40 a 60 minutos, ou seja, faz um cálculo aí, deu ruim, né? E aí o que eu dou dica para as mães? E eu acho que eu vou fazer isso, a gente vai ver se vai acontecer mesmo, né? Ficar no bebê conforto. Porque no bebê conforto ele já fica bem mais inclinadinho. Não colocar ele no berço. Porque, gente, é basicamente uma ação física, né? Assim, a chance de sair é menor. Quando você bota assim, a chance de sair é muito maior. Porque lembra, o recém-nascido não tem a tampinha que fecha do estômago.
eficiente. E é normal isso não quer dizer que é uma doença, é normal, isso é característico do recém-nascido. Então, eu sempre falo para deixar mais, para ser pelo menos esse primeiro mês, amiga do bebê conforto. Que na maternidade a gente faz isso, a gente deixa a cabeceira, né, do bercinho um pouquinho elevada, exatamente para a criança não ficar em 90 graus, tá? Uma coisa importante, já que a gente entrou em aleitamento, a gente nem ia falar sobre isso, e é uma dúvida, eu ouvia muito isso. O bebezinho recém-nascido, ele tem que mamar de 3 em 3 horas, tá? Agora, menos do que isso não é regra, a gente já ouviu de tudo, tá? É livre demanda, sempre em livre demanda, mas mais do que 3 horas a gente não deixa. Por quê? Porque o bebê, assim como a tampinha do estômago não está muito bem treinada, o bebê não consegue controlar o açúcar no sangue. Então, se a gente dá muito tempo, qual é o sintoma? O que o bebê pequenininho sente quando o açúcar no sangue começa a cair? Ele fica sonolento, ele fica mais molinho. Então, assim, ele não vai pedir para mamar. Vai ter bebê que vai chorar, vai espernear, fazer aquele escarcéu. Mas tem bebezinho que quando a glicose começa a cair, ele fica mais quietinho. Então, não tá chorando para mamar, então deixa ali, é bom que eu descanso. Não, a gente precisa ter esse cuidado de 3 em 3 horas, principalmente nas primeiras semanas, tá? O primeiro mês, a gente fala pro primeiro mês. Depois, assim, se ele quiser dormir 4, 5 horas, pode, tá? Mas assim, nesse início não, gente, porque o sintoma, o sinal que ele apresenta muitas vezes de queda de açúcar até no cérebro é ficar quietinho. E aí eu falo para as mães, respeitem essas 3 horas por conta do risco de convulsão. Graças a Deus eu nunca peguei numa emergência isso. Mas assim, pra gente não correr o risco que seja de 1%, então vamos respeitar essas 3 horas nesse primeiro mês. Ó, Mayara falou aqui, ó, se tiver com um bercinho de cabeceira elevada, pode deixar 20 minutos em pé e depois deitado? Mayara, se ele arrotar em 20 minutinhos, pode, não tem problema botar ele na cabeceira. Mas se o seu bebê demora um pouquinho mais para arrotar, vale a pena você segurar um pouquinho mais, 30, 40 minutinhos e depois deitar, tá? Porque existe um tempo em que o estômago demora para esvaziar. E então, tem essa elevação, né? Então a gente precisa garantir o mínimo de segurança ali para a gente não correr o risco de um engasgo, tá? E aí, conectando com o bebê conforto e tudo mais, o bebê recém-nascido, ele sempre dorme de barriga para cima. Isso é uma máxima, isso não tem discussão, tá? Se vai dormir sem ninguém estar por perto, se vai todo mundo da casa vai dormir, o bebê tem que dormir de barriga para cima. Ah, mas ele tira cochilo, quando tá todo mundo junto, ele tira cochilo com o bumbum pro alto, de bruço, adora dormir desse jeito. Não tem problema, desde que alguém esteja de olho. Mas durante a noite, o bebê dorme de barriga para cima. Por que a gente fala tanto isso? Porque o bebê, ele não tem o reflexo de que se alguma coisa tampar o narizinho dele, ele vai virar para o outro lado. Então, acontece uma coisa que na medicina a gente chama de morte súbita. A gente não acha nem a causa, mas o bebê ele sufoca e ninguém viu. Então, o bebê tem que dormir de barriga para cima, sempre de barriga para cima. E às tá? vezes a gente escuta até isso, assim, mas ele dorme tão bem, de barriga, de bundinha pro alto e tudo mais. Na verdade, eu vou ser até um pouco chata com isso, eu não vou deixar nem quando alguém estiver olhando o Pedro dormir de outro jeito que não seja de barriga para cima. Por quê? Porque a criança pode gostar da posição e cismar de só dormir daquele jeito, gente. Então, não vamos fazer isso não, vamos fazer o certo. Que é melhor, é mais seguro. Isso aí. Então, seguindo, um tema importante que tem que falar também é a questão das fezes. Eu acho que do nosso celular aqui é o que a gente mais tem, é foto de cocô de bebê. Ana Clara, pediatra, acabou de entrar. Tem muito cocô no seu rolo de câmera, Ana? Diga lá, amiga. No seu celular. Seguinte,
É cocô de recém-nascido. Quando eu estava montando essa aula, eu dei uma olhada e existem na internet, se você jogar, existem vários manuais com qual é o cocô certo e o cocô ruim e tudo mais. A grande questão é para você gravar o cocô do recém-nascido, você pensa em duas cores, verde e amarelo, cores do Brasil. E todas as variações de verde e amarelo que você conhecer são aceitáveis. Mas hoje veio um verde escuro. Não, ontem veio um verde claro, mas tá muito verde, aí veio o amarelo, mas tá certo. Sim, gente, está certo. O cocô do bebê, ele pode variar de cor por diversos motivos. Se estava na fase em que o leite tinha mais gordura, ou se está na fase em que o leite tem mais proteína, quais são as bactérias que estão no intestino, ou seja, um monte de coisa vai influenciar nisso, tá? Aí, no seu caderninho, a anotação que você vai fazer agora é o que chama atenção e a gente precisa ser avaliado. O cocô do bebê, ele não pode vir preto, branco ou com sangue, tá? Anota aí no seu caderno. Preto, branco e sangue são sinais de que a gente precisa examinar essa criança. Então tem que ligar para o seu pediatra e avisar, olha, hoje fez um cocô branco, mas gente, não é verde claro não, que eu já falei que as variações do verde estão incluídas. É branco, cocô branco. Uma paleta souvenir, verdes e amarelos, entregar para cada mãe quando o bebê nascer. Deixa eu falar uma coisa aqui importante que a gente escuta muito, é assim, doutora, mas o meu filho, ele faz muita força para fazer cocô, ele tá com prisão de ventre. Lembra aquela conversa que o organismo do recém-nascido, ele é mais imaturo e tudo mais? Lá na barriga da mãe, ele não tinha essa preocupação de fazer cocô e tudo mais. E aí o que acontece? Ele tá aprendendo a fazer a contração do abdômen e relaxar a musculatura anal para o cocô sair. Parece que é uma coisa muito simples pra gente, mas pro bebê não. E aí eu tava até lendo um documento da Sociedade Brasileira e eles falam isso. Então assim, primeiro vamos parar de chamar isso de prisão de ventre. Se o cocô tá naquela variação de cor, tá molinho, tudo mais, entre molinho, aquosinho, tudo bem, gente. Então isso não é prisão de ventre, tá? Então não tem que encher de Luftal, disso, daquilo, tudo mais. Cuidado com os remédios. Essa é uma parte que entra muito remédio, tá? A gente não usa remédio em recém-nascido. Anota isso bem anotadinho aí. E aí outra coisa, mas pode fazer quanto de cocô? Porque outra coisa, se é diarreia, ou isso é constipação, isso é prisão de ventre. Gente, bebê pode variar de vários episódios de cocô num dia, por exemplo, toda vez que mamar fazer cocô, porque existe um reflexo disso e é normal, como ficar 5 a 7 dias sem fazer cocô. Mas e aí, como é que eu vou me orientar? O bebê tá bem? Ele tá com a barriguinha ok? Ou ele começou a ficar muito irritado? O cocô mudou muito? Aí a gente precisa ser avaliado, mas não igual aquela história que a gente conversou ontem da convulsão. Quanto tempo convulsionando? Não se liga no tempo. A febre também. Quanto de temperatura? Não se liga nisso. Nesse momento o cocô é a mesma conversa. Nem várias vezes ao dia, nem ficar vários dias sem fazer cocô. Isso não vai ser nem constipação, nem a prisão de ventre, nem diarreia, tá bom? Isso aí. O que a gente vai avaliar, o que você vai avaliar em casa do seu bebê é: a barriga tá molinha? Você consegue fazer a massagenzinha na barriga ali, que com certeza quem tá com recém-nascido em casa já aprendeu. Então, você consegue fazer a massagem, o bebê tá tranquilo, não tá com a barriguinha dura, que você encosta, o bebê reclama, você vê que ele tá desconfortável. E isso são sinais de que tem alguma coisa errada ali na barriguinha. Ele tá há 4, 5 dias sem fazer cocô, mas tá com a barriga molinha, tá mamando, tá sorrindo, brincando na atividade normal. Legal, você até pode falar com seu pediatra, informar que isso está acontecendo, mas a gente evita ir na emergência por esse motivo.
Mas a mesma história, tá 4 a 5 dias sem fazer cocô, mas começou a chorar mais do que o normal, não tá deixando fazer a massagenzinha na barriga, então isso liga um alerta. Esse é o momento que a gente precisa procurar ajuda. E tá? outro clássico é dar para aquele bebê o que o pediatra não mandou dar para aquele bebê. Ah, mas esse chazinho aqui, não, quer ver a gente quase assim, ó, infartar e ter um filho sem estar grávida? É um chazinho com mel, minha gente. Mel não pode. Não pode. Mel não pode. Aí não pode mesmo. Isso aqui, já recapitulando de amanhã, já vai ter esse. Mel não pode. Chazinho não pode. É só leite até os 6 meses ou a fórmula prescrita pelo seu pediatra. Isso já é 80% de um cocô legal. Isso aí. Tá? Então, o que a gente separou então para falar de fezes do recém-nascido foram esses assuntos. Se ficou alguma dúvida, manda aí que a gente volta um pouquinho para responder, tá? E aí, vou falar um tema que é bem rapidinho para a gente entrar no outro também que dá bastante confusão. Uma coisa, febre no recém-nascido. Isso dá bastante dúvida, a gente vê muita mãe perguntando sobre isso e as mães às vezes acham que a forma de lidar com a febre é igual do que na criança maior, mas não é, tá? Vamos falar aqui para não ter mais dúvida a respeito disso, tá? Achou o bebê quente quando botou a mão, achou o bebê mais molinho do que o normal, é importante, a primeira coisa a fazer é o que a gente já conversou na aula de febre, tira aquele monte de casaco, aquele monte de pano, não é para deixar a criança passando frio, mas tira o que está aquecendo demais a criança. Muitas vezes a temperatura alta do recém-nascido é porque ele está muito enrolado. Às vezes, a gente estava lá em Recife, a gente foi no Piauí, é um calor terrível. Não é para a criança ficar andando de body, de macacão, de casaco e uma manta dentro do carrinho. Isso vai esquentar a criança e se botar o termômetro na criança, vai vir quente, tá? E muitas vezes vai na emergência, aí expõe o recém-nascido sem vacinação, aquele ambiente das crianças de 2, 3 aninhos que tosse, semão na boca, vírus voando, aquela confusão toda, porque viu o bebê cheio de roupa. Qual é a quantidade de roupa que se coloca no bebê? Uma a mais do que aquela que a gente está usando. Por exemplo, eu não sou uma pessoa frienta, mas hoje aqui em Campinas está pedindo casaco. Então eu sei que Pedro tinha que estar com body, mais uma roupinha e uma mantinha por cima dele. Ai, mãozinha, pezinho. Gente, fica friozinho mesmo, tá? Então não queira que esteja quente, suando, porque provavelmente você vai estar super aquecendo aquele bebê. Então você tirou a roupinha sem deixar passar frio, botou o termômetro, viu que tem lá febre 37,8, 38, você vai levar para emergência na mesma hora. Você pode ligar para o seu pediatra, falar com ele, comunicar ele. Mas se ele não atender de primeiro e não responder, febre no recém-nascido, febre de verdade, é igual a emergência, tá bom? E olha que a gente fala o que a todo momento? Não leve para emergência, fale com o seu pediatra antes para não expor. Mas febre, a conversa é diferente. E é só isso que vocês têm que saber de febre. Ah, mas essa pergunta que... Gente, febre é isso que vocês têm que saber de febre no recém-nascido. Combinado? Isso aí, então, só recapitulando, cuidado com aquecer demais a criança. Isso pode enganar, certo? E aí, ó, era bastante coisa, mas acho que a gente conseguiu se organizar. A última parte que a gente vai falar, que dá bastante... Mas tá todo mundo quieto, eu fico preocupada quando fica todo mundo quieto. Escreve alguma coisa aí, gente, manda alguma coisa, qualquer coisa, tá uma pergunta. Tudo bem, gente? Tá tudo ok? Um joia, um não joia. Manda aí pra gente saber se vocês estão participando. Igual a aula de febre, Mayara. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que cada um tem um parâmetro, 37,8. Desde que não esteja superaquecido, tá? Então, dá tá subindo o coração ali, tá ótimo, vamos embora. Nosso último assunto de hoje, pra gente fechar no tempo certo, é icterícia. Vocês já ouviram falar de icterícia? Quem já ouviu falar do bebê amarelinho,
que tá da cor do Cheetos, o Cheetos Carol já usou, mas da cor de milho, tá super amarelo e tudo mais. Então, isso é uma coisa importante da gente conversar, tá? Seguinte, a icterícia é quando o bebê ele começa a apresentar essa cor mais amarelinha, tá? E esse amarelo pode ser um amarelo clarinho ou pode ser um amarelo mais alaranjado, tá? São as duas cores aí que a gente vê quando isso está acontecendo. O que a gente tem que prestar atenção da icterícia? Muita gente fala, peraí, depois você conta porque você está rindo. Muita gente fala que só tem icterícia quando o sangue da mãe é diferente, quando o sangue da mãe não é igual ao do bebê. E isso não é verdade, tá? A gente pode ter icterícia mesmo se o sangue for igual. Então tem que prestar atenção. Normalmente, os quadros de icterícia, eles podem acontecer até o 5º dia de vida, mais ou menos. Isso é mais para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Então assim, poxa, eu saí do hospital, ninguém me falou nada e agora em casa ele ficou amarelinho? Sim, isso pode acontecer, tá? Por isso que é importante você saber identificar, porque ficou na dúvida, é bom falar com o seu pediatra, tá? Aonde que a gente vai ver se a criança está com icterícia? Como que a gente vai saber? Normalmente, um dos primeiros lugares a ficarem amarelinhos é a parte branca do nosso olho, a esclera, né? Essa parte branca do lado da bolinha preta aqui do nosso olho. Então, às vezes você está dando de mamar, você está brincando com o bebê e aí você vê que o olhinho dele está meio amareladinho. Então, esse é o momento da gente falar com o pediatra. Cuidado, porque hoje em dia, com toda a tecnologia LED, as casas estão cheias de luz amarela e fica todo mundo amarelo dentro de casa, tá? Uma forma boa da gente conseguir diferenciar isso é olhar a criança na luz natural, na luz do sol. Então, leva o bebê para a varanda, para perto da janela, sem muita luz artificial, e aí você vai conseguir ver essa parte branquinha do olho. Se tiver um pouquinho mais avançado, a própria pele do bebê, a barriga, o tórax, você consegue ver essa coloração ali, tá? Então, ficou na dúvida, acha que está amarelinho, não está muito confortável, fale com seu pediatra. A gente já cansou de fazer, não que isso seja certo, tá? Não é para ninguém mandar foto pra gente, mas a gente já cansou de receber foto de recém-nascido, de tipo assim, olha titios, fulaninho chegou. Aí Carol vai, liga pra pessoa e fala, oi, tudo bem? Alguém falou que tá um pouquinho amarelinho? Não, ninguém me falou, então vamos lá conversar com o seu pediatra. E aí no final das contas a criança realmente estava fazendo um quadro de icterícia. E sempre sobra pra mim, porque aí eu falo assim, eu não queria estar seguindo essa pessoa, Rafael, mas eu tô achando esse bebê amarelo, Rafael, o que eu faço agora? Mas deixa eu falar uma coisa aqui sobre icterícia. E aí, digníssimo professor, amanhã tem live, 10 da manhã, não é isso, professor? Ó, tem gente de medicina de família, esse é o cara de medicina de família. Olha só, a icterícia, se você jogar no Google, vem uma quantidade de informação, uma loucura que gruda no cérebro, não. O que vocês têm que saber de icterícia? Icterícia é o amarelinho que tem que tratar. Aí a gente médico vai definir se vai tratar só com luzinha, se vai tratar com luz azul dentro do hospital e tudo mais. Dentro do hospital, vai fazer o que o médico mandar fazer. Você foi para casa e reparou que a parte branca do olho do seu bebê começou a ficar amarelinho, você vai falar com o seu pediatra. Você não vai, vou tratar com a luz do sol, porque falaram que é para tratar com a luz do sol. Isso tem que ser quantificado pelo sangue. Então, já em casa, começou a perceber que o olho está amarelinho, fale com o seu pediatra. Não conseguiu falar com o seu pediatra, você vai para a emergência. A mesma história de febre. Começou a olhar que está amarelinho, não conseguiu falar com o seu pediatra, vá para a emergência. Por quê? De fato, se o nível daquele amarelinho do olho estiver muito alto no sangue, pode grudar no cérebro. Então, esse caso tem que ir para a emergência. Mas o que eu tenho que saber? Não é nada. Se está amarelinho,
um profissional de saúde tem que saber e tem que avaliar. Não vai tratar em casa com a luz do sol e esperar para ver o que vai dar. Isso aí. Eu não tô lembrando agora, mas eu sei que tem cultura popular em cima de criança amarelinha. Se você lembrar de alguma, escreve aí pra gente. O que fazer com criança amarelinha? Eu já ouvi alguma coisa sobre isso, eu não tô lembrando. Se você já ouviu alguma coisa aí, manda pra gente. Mas o seguinte, e o que a gente já conversou, não dá remédio pra criança, não dá chazinho pra criança, não dá nada pra recém-nascido. Criança não, recém-nascido. Tá? Se tá amarelinho, um profissional de saúde tem que olhar a criança, não vai fazer o que a vizinha mandou, não vai dar o remédio, o xarope, nada disso, tem que ser avaliado, tá? Maju, a sua pergunta é muito boa, Maju. A gente não precisa de luz do sol direto, aquele sol aí, ó, começou a aparecer, ó, um monte de coisa, mas deixa eu voltar para Maju. Maju, a gente não precisa daquele sol de praia para fazer o banho de sol no bebê. A claridade de um lugar descoberto, mesmo com nuvem, ela faz o efeito que a gente precisa, tá? Então, muita mãe falava isso para mim, falava, ai doutor, mas eu moro em apartamento que não pega sol. Eu falei, sim, coloca uma cadeira perto da janela. Você não pode ter vidro. Isso ainda mais se for vidro fosco, essas coisas. Coloca sua cadeira pertinho da janela, abre a janela, essa claridade que está vindo de fora, ela já funciona pra gente. Então não é porque está chovendo, não é porque a sua casa não pega sol que você não vai fazer o banhozinho de sol. Você pode fazer, é só a claridade do dia a dia, tá? Mas a questão é a seguinte, é que esse banho de sol, ele é muito leve. Então, assim, ele precisa ser avaliado no hospital para quantificar e ver se não precisa de tratar com aquela luz azul, que é bem fortona dentro do hospital. E só mais uma coisa de icterícia, se precisar tratar com luz azul no hospital, sempre de venda. Ah, mas da agonia do bebê, nanana, tem que ser de venda, porque sem aquela venda pode cegar o bebê. Venda é um então, óculos de pano e tal. E se vai expor a radiação em casa, mesmo que não tenha sol, só a claridade, gente, tem que ser de fraldinha, né? Porque cheio de roupa não vai adiantar. Não adianta botar o bebê de macacão para pegar sol. Então, de fraldinha para expor o máximo possível. Obrigado, Amanda. Eu sabia que era alguma coisa de bebê. Eu não lembrava o que era. Chá de picão, mas era um chá, alguma coisa nada mesmo. Disso. Nada disso pode dar para recém-nascido. Tá bom? Maju, a Maju fez uma pergunta aqui, já finalizando. Se vitamina D, banho de sol, vê só, vitamina D, isso tem que ser avaliado com o pediatra no consultório, porque tem um tempo para começar a vitamina D e tudo mais. Então, tudo isso é uma avaliação ambulatorial com o pediatra. A vitamina D entra na nossa questão do remédio para recém-nascido, tá? Então, conversa com seu pediatra, a dose varia muito, então pega a orientação certinha para o seu caso, como você vai fazer. Certo? Mais alguma coisa? Meu Deus, a nossa aula de amanhã tem 2 minutos para falar. A gente terminou a parte de recém-nascido. Então, esse vídeo vai lá pro feed da Carol, como está acontecendo todo dia. Se for alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar aí desses muitos temas que a gente conversou hoje, coloca lá, tá? E aí a gente pode continuar a nossa conversa por lá. Amanhã, quero fazer esse pedido de coração. Amanhã vai ser, eu acredito que a nossa aula mais importante da semana. Tá? Ai, gente, eu tô com o aperto do coração que tá acabando. Vai ser nossa última aula e o tema da aula vai ser: tem que levar para emergência? O tema da aula é esse: tem que levar para emergência? Porque isso é a pergunta que a gente mais recebe no WhatsApp, no Instagram. Conta uma história enorme e fala assim: tem que levar para emergência? E a gente vai conversar só sobre isso. Quando que a gente leva para emergência? Quais são os sinais? O que a criança apresenta que não vai deixar dúvida? Eu preciso ir para emergência naquele momento. A gente vai passar alguns assuntos que a gente falou durante a semana, reforçar alguns assuntos
e entrar em alguns temas novos que não podem faltar. Então, assim, se você chegou agora ou se tem alguém que você sabe que sempre tem perguntas sobre criança, chama a pessoa para vir amanhã, porque vai ser extremamente importante a nossa aula de amanhã, tá bom? Então, 8 horas, a gente tem um encontro marcado de novo. Obrigada, Tá bom? gente. Até Beijo, amanhã. gente. Tchau, tchau.